Boa noite. Bem-vindos. Vamos esperar mais um minutinho até que todos possam se conectar. Muito bom encontrar vocês para mais esse TK Conecta. Sejam bem-vindos. Vocês, acredito que a grande maioria já acompanha o ITK Conecta há algum tempo. Para quem ainda não conhece o ITK Conecta, a ideia é que a gente possa trazer diferentes assuntos, diferentes abordagens para bater um papo aqui com vocês. É uma live mais curta, de meia hora, onde a gente traz um tema, muitas vezes dos temas sugeridos por vocês, ou com pessoas diferentes, ou com os próprios terapeutas aqui do ITK, para conversar um pouquinho sobre o assunto. E hoje, um tema que apareceu bastante também foi em relação ao dinheiro nos relacionamentos. E aí a gente trouxe dinheiro e relacionamento, o que e onde afeta. Eu acho que é um tema de interesse para muitos. Não necessariamente você tem que estar casado, namorando ou noivo de alguém para participar dessa live. Relacionamentos eu acredito de uma forma geral. Lógico que o relacionamento de casal tem um outro olhar, um outro aspecto financeiro, mas de que forma você se relaciona com o dinheiro e com as pessoas, né? Com seus amigos, com seus familiares, de repente com seus pais, se você ainda é dependente financeiramente dos seus pais, em todos os sentidos. E a gente vai procurar também responder algumas perguntas que nós recebemos. Então, algumas pessoas enviaram algumas perguntas ou pelo direct ou pela caixinha de perguntas. Nós vamos olhar para elas. E se você quiser fazer alguma pergunta aqui também, a gente procura responder. Se não for possível, se a gente não conseguir responder todas, a gente pensa como nós fazemos ou se nós marcamos uma próxima live. E se você sente que esse tema também pode ajudar outras pessoas e que você gostaria de compartilhar isso com outras pessoas, você pode convidar aqui pelo aviãozinho, clica e avisa que nós vamos começar a live sobre esse tema, certo? Dinheiro e relacionamentos. Muito bom. Eu acredito que para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender que o dinheiro é um tema que está presente, né? Seja numa questão individual ou também falando nos relacionamentos. É um tema importante. E o que a gente tem percebido muitas vezes é que a maioria das pessoas evita falar sobre esse tema. Muitas pessoas evitam falar sobre esse tema. Não, vamos deixar isso para lá. Não fala nesse assunto, isso a gente resolve depois. E por muitas vezes, por não olhar para o dinheiro, por não falar sobre esse tema, ou por não deixar isso claro, né, de que forma isso acontece, ou de que forma isso funciona, acabam sendo criados muitos problemas, tanto na vida individual quanto nos relacionamentos, que talvez pudessem ter sido evitados se esse tema tivesse sido abordado ou falado com transparência. Então a gente acredita que esse é o primeiro passo. Dinheiro é importante, é algo que está presente. Portanto, falar sobre dinheiro é algo que a gente eventualmente gosta de convidá-los. As pessoas falam, o que tem a ver com autoconhecimento? Tudo. Porque falar sobre dinheiro é falar sobre comportamento. Então é por isso que a gente sempre gosta de abordar também esse tema e as pessoas também nos perguntam sobre ele, por isso que a gente gosta de trazer. Eu acredito muito numa frase, e é uma frase, mas é uma afirmação, é uma verdade. O comportamento ele é repetitivo. Então a forma como você lida com o dinheiro é a mesma forma que você vai lidar com o seu relacionamento, é a mesma forma que você vai lidar com as pessoas no seu trabalho, é a mesma forma que você vai lidar com os seus sentimentos, porque o seu comportamento ele é repetitivo, independente da situação. É óbvio que não é no mesmo aspecto, né? Tem um aspecto que é lidar com dinheiro, tem um aspecto que é lidar com as pessoas, mas aqui dentro, ou por trás dessa ação, esse comportamento ele vai se repetir. Então tem tudo a ver com autoconhecimento.
Quando a gente olha, por exemplo, para saúdes, né, num projeto de vida, não sei quantos de vocês aqui participaram no começo do ano, a Carla fez algumas lives sobre o projeto de vida. Se planejar financeiramente. E aí tem uma outra questão que eu falo muito isso com os meus clientes em terapia. A gente não pode ser hipócrita. No mundo em que a gente vive hoje, o dinheiro, ele é um bem necessário. A moeda de troca que existe hoje é o dinheiro. Então, é mais uma questão a ser olhada, é mais uma questão a ser trabalhada para você. Você precisa olhar para essa questão financeira, certo? E aí, como o Bruno falou, eu acredito que tem alguns assuntos que eles são um pouco velados, que as pessoas evitam realmente de se falar. Tem como se fosse uma nuvem negra em cima. Dinheiro, sexo, relacionamento. As pessoas, elas entram numa massificação, num senso comum e evitam falar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra gente pensar, e é uma coisa que eu acredito muito, é que não existe certo e errado em relação ao dinheiro, em relação a sexo e a todos esses assuntos mais polêmicos. Principalmente quando a gente olha para dentro de um relacionamento, não existe certo e errado. Por quê? Tá errado um pai que quer bancar o filho pro resto da vida? Não sei. Tá errado um pai que quando o filho faz 18 anos determina que esse filho tem que trabalhar e tem que correr atrás do próprio dinheiro? Não sei. Tá errado um casal que determina que de repente uma pessoa do relacionamento não vai trabalhar e o outro vai sustentar esse relacionamento? Não sei. Tá errado o casal que os dois trabalham muito? Também não sei. O que faz sentido para você? O que é certo para você? E lógico, para a pessoa com quem você se relaciona. Por quê? Não existe um melhor caminho, não existe o correto. Existe o que vai funcionar para você e para essa pessoa que você está se relacionando. Seja seus pais, seja um parceiro, seu cônjuge, amigos, com a pessoa com quem você se relaciona financeiramente, no caso. De que forma isso fica ok para vocês? Por isso que o nosso objetivo aqui, então, não é dar uma fórmula para vocês ou dizer, a partir de agora, vocês vão agir assim, em relação a dinheiro no relacionamento. Esse não é o nosso objetivo. Mas é trazer uma reflexão de um ponto de vista para que vocês possam pensar, faz sentido ou não? É bacana ou não? Então a gente vai responder algumas perguntas dentro daquilo que a gente acredita, do nosso ponto de vista, e você define se funciona para você, se não funciona, se faz algum ajuste ou não. Mas eu acredito que num ponto a gente deva concordar, que falar sobre este tema é importante. Combinar sobre esse tema é importante. Porque a comunicação é muito importante, é fundamental nos relacionamentos. Então, se a gente não faz esse exercício, algo fica faltando. Então, partindo do pressuposto que é importante falar sobre esse assunto, a gente vai responder algumas perguntas e aí a gente vai aprofundando nos temas. Ok? São perguntas que vocês enviaram para a gente e a gente vai compartilhar com todos para entender um pouco mais. A falta de dinheiro de um casal pode terminar uma relação? A gente sempre costuma dizer que se a pergunta é pode, a resposta é pode. Então a falta de dinheiro num casal pode terminar uma relação? Pode terminar. Especialmente nas relações onde o dinheiro sustenta muita coisa. Existem muitas relações onde a questão dinheiro sustenta muita coisa. Ou é muito dinheiro envolvido, ou a relação está fragilizada nos outros aspectos, mas o dinheiro de alguma forma segura. Mais uma vez, nós não estamos dizendo que isso é certo ou isso é errado. Nós estamos dizendo que isso existe muitas vezes, o dinheiro sustentando muitas relações. Então, eu particularmente já vi situações onde acabou o dinheiro ou houve uma perda muito grande de dinheiro naquela família, naquela relação, e aquilo destruiu a família. Porque o que sustentava era o dinheiro. E também já vi outros casos, em muitas famílias, onde o dinheiro acabou
e aquilo foi um grande motivo para que a família se reconstruísse, para que o relacionamento, para que o casal pudesse junto construir mais uma vez e começar de novo. Então, se a pergunta é pode, a resposta é pode, mas nós já vimos coisas acontecerem dos dois lados. Falta de dinheiro destruindo um relacionamento ou falta de dinheiro ajudando na reconstrução de um relacionamento. Para você que fez essa pergunta, eu acho que eu te responderia fazendo uma outra pergunta. Qual que é a sua concepção sobre dinheiro? Em qual lugar do seu relacionamento você coloca o dinheiro? Qual que é a prioridade dentro do seu relacionamento? Porque se você falar assim, eu tô com o meu parceiro, a minha parceira, porque ele tem dinheiro, então a partir do momento que ele não tem dinheiro, a falta, você não vai mais querer estar com ele. Agora, se você está com ele porque eu gosto dele, a gente tem uma história, tem plano juntos, tem sonho juntos, e o dinheiro é um extra, então a falta de dinheiro não vai ser um problema. De novo, é o que a gente falou, não existe certo e errado, existe a sua visão. Afeta quando um é dependente financeiramente do outro. Penso que fica faltando a realização pessoal da pessoa que é dependente. Qual é a forma que eu gosto de olhar para isso? É um dos princípios da constelação familiar, onde se fala sobre o equilíbrio. Eu não acredito, igual a gente já falou no começo, em certo e errado, melhor ou pior. Eu acredito que cada pessoa, aqui especificamente essa pergunta é sobre casal, cada casal vai encontrar a sua forma de funcionar. Eu acho que o que é importante para o casal ter em mente é o equilíbrio, de uma forma que fique justa para os dois. Então, a sociedade em que a gente vive hoje é uma sociedade que ela vem muito de uma história patriarcal mesmo, machista, onde antigamente só o homem que trabalhava, o homem que era o provedor. E hoje essa já não é mais a realidade do nosso mundo que a gente vive. Hoje a gente tem mulheres ganhando muito mais dinheiro que homem, a gente tem mulheres em posições de trabalho, né? CEOs de empresas, CFOs, ou mesmo com carreira em medicina, em advocacia e ganhando altamente muito mais do que homem. E isso é muito bom, né? A sociedade estar desse jeito. E a mulher antigamente fazia o papel de estar dentro de casa, de administrar a casa, de cuidar da casa. Quando a gente olha para a construção de uma família, alguém vai ter que prover dinheiro. Não sei se vai ser o homem ou se vai ser a mulher. E uma outra pessoa vai precisar cuidar realmente da casa, né? Administrar a casa, fazer compra de supermercado, cuidar dos detalhes de comida e tudo mais. Eu não gosto de identificar isso como sendo o papel do homem ou o papel da mulher. Eu acredito que o casal deve chegar num acordo. Em que sentido? Para mim, ok, eu ganhar menos do que o meu marido, ou de repente mesmo nem trabalhar, e eu ficar com a parte de administrar a casa, levar as crianças na escola. Isso, pra mim, não se caracteriza papéis. Esse papel é de mulher, esse papel é de homem. De novo, eu acho que o que o casal deve buscar é o equilíbrio. E aí, em relação à realização pessoal do outro. O que é realização pessoal para você e para o seu cônjuge, no caso? Porque, de repente, a realização pessoal para o seu cônjuge pode ser ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos e se sentir extremamente realizado. Ou pode ser que a realização pessoal dele seja, não, eu quero atingir uma carreira X dentro do mundo corporativo. Então, para isso, lógico, você não vai poder ficar dentro de casa. Agora, não quer dizer que ganhar menos venha essa frustração pessoal, não tenha essa realização pessoal. Por quê? O que para você é uma realização pessoal? Como você vai se sentir realizado? Eu conheço pessoas e atendo pessoas que não trabalham, que são donas de casa e se sentem extremamente realizados. É uma questão extremamente bem resolvida entre o casal e tá tudo bem.
A pessoa, era o sonho dela ser mãe, cuidar, nutrir esse lar, preparar um almoço, receber a família com o almoço, e tá tudo certo. É extremamente bem realizada e não ganha rios de dinheiro. Por isso que é sempre uma construção. Eu acredito que quando a gente usa o termo dependência é algo muito complicado. Quando um depende do outro. Então, se eu dependo do outro, eu ponho muitas vezes a minha felicidade ou a minha realização na mão da outra pessoa. Dependência, nesse sentido, é muito complexo. Então, já vi casais, por exemplo, que um depende financeiramente do outro. E aí essa pessoa que põe o dinheiro, muitas vezes detém o controle. Você faz isso, você faz aquilo, o dinheiro é meu e aqui quem manda sou eu. Isso é uma situação de dependência. E uma situação de dependência é muito complicada. E já vi casamentos acabarem e a pessoa que dependia financeiramente do outro estar em uma situação muito ruim, para ter que se reinventar e ter que se reconstruir. Já vi relacionamentos onde, por exemplo, um provê o dinheiro, um coloca o dinheiro naquilo, mas o outro não é dependente, porque existe um equilíbrio. Você contribui com o dinheiro e eu contribuo de outra forma, que seja dando suporte e sustentação num projeto, em qualquer que seja outra coisa, ou tocando um outro projeto, dando atenção para outras coisas. Por isso que é sempre importante qual é o nosso combinado, como funciona aqui no meu relacionamento. E mais uma vez, não existe fórmula, mas pensar sobre isso, isso é uma dependência ou não, é algo que nós construímos em termos de equilíbrio, um participa com isso e o outro participa com aquilo. Vamos lá. Sempre ganhei mais que o meu marido e com isso assumo quase a totalidade das responsabilidades financeiras da casa. Já temos 8 anos de casados, 2 filhos e confesso que estou cansada. Até uma proposta para nosso lazer, que obviamente tem custos, sempre tem que ser levantada por mim. Percebo que ele tem ficado cada vez mais egoísta e acomodado. O dinheiro dele acaba ficando mais para ele. Não se preocupa nem mesmo com as escolas ou diversão dos filhos. Quero muito mudar essa minha postura, com jeitinho. Queria alguma dica de vocês de como posso ajustar isso. Como posso conduzir essa energia financeira da minha casa de uma outra forma, favorecendo mais a participação do meu marido? Excelente pergunta. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela vem ela trabalha, ela tem um cargo alto dentro de uma empresa, ela é CEO de uma grande multinacional e ela ganha um salário altíssimo. E o marido dela é autônomo e não ganha nem 1/3 do salário dela. E ela tem uma reclamação muito parecida com essa. Ela banca a casa, naturalmente. Agora, a pergunta que eu faço é: você quer que o seu marido participe realmente da entrada financeira da casa? Por quê? Qual é a realidade do seu marido? Qual é a sua realidade? Você está disposta a abrir mão da sua realidade para poder viver a realidade do seu marido? Muitas vezes o que eu percebo num caso como esse é que eu não quero baixar o meu padrão de vida para poder viver de acordo com o meu marido, com o que o meu marido pode proporcionar. Vou dar um exemplo mais prático. Meu marido pode me levar para jantar no restaurante X, só que eu gosto de ir no restaurante 3X. Então, eu pago para ir no restaurante 3X. O que para você é mais importante? O seu marido participar dentro da realidade dele do que ele pode, ou você continuar frequentando e mantendo um padrão de vida que para você é importante? Esse é um olhar, esse é um aspecto. E aí, na sua pergunta, existe uma queixa. Eu me sinto cansada. Isso é muito comum quando na relação, isso acontece muito nas relações, então vejam se faz sentido isso que eu estou dizendo. Acontece muito nas relações, ter a impressão de que dá mais que o outro.
pode ser financeiramente, pode ser em termos de atenção, existe isso muito nas relações. Um dá mais do que o outro, ou tem a impressão que dá mais do que o outro. Quem sente que dá mais do que o outro, entra nesse lugar do cansaço, do não é justo, do só eu que faço, só eu que participo, e eu vou ficando cada vez mais distante do outro, porque isso é algo complexo. Agora, eu quero mudar isso, você diz isso na sua pergunta, eu quero mudar, como é que eu posso dar um novo rumo para isso? Uma reflexão é essa que o Rafa trouxe, dentro da minha realidade, o que é possível. Outra reflexão é dizer, bom, nós temos realidades diferentes e esse é um modelo que particularmente eu gosto muito, que eu acho que funciona muito. Então, nós temos um dinheiro que é comum nosso, que é comum da nossa família. Então, se eu ganho, vou fazer uma suposição aqui, uma sugestão de fórmula. No dinheiro que é conjunto, eu vou pôr metade do que eu ganho e você vai pôr metade do que você ganha. Se eu ganho 10 mil, eu ponho 5. Se você ganha 2 mil, você vai pôr 1. E o dinheiro que a gente tem por mês ali, para as nossas coisas em comum, é 6. E nós vamos viver dentro desse padrão de 6. Fica justo? Porque eu estou pondo metade do que eu ganho. E o outro também está pondo metade do que ele ganha. E a gente vive dentro dessa situação. Essa é uma possibilidade de você sentir, bom, será que se eu fizer isso, eu vou sentir que está equilibrado? Eu vou sentir que ele também está participando? E desse dinheiro em comum a gente olha lazer, desse dinheiro em comum a gente olha as escolas das crianças, desse dinheiro em comum a gente olha, por exemplo, as despesas da casa. Então essa é uma possibilidade, por exemplo, você pede uma sugestão de talvez tentar equilibrar. É uma receita que funciona para todos os relacionamentos? Eu acredito que não. Mas é uma sugestão que a gente pode trazer se você sentir que faz sentido para você. A gente espera que de alguma forma isso possa ter ajudado. Eu acho que, de novo, né, só completando, a gente volta na questão do equilíbrio. De que forma que você sente que para você fica justo? Né, que você não se sinta tão cansado. De repente, como o Bruno falou, 50-50. Né? E aí a realidade de você é 50 do que você ganha com 50 do que seu marido ganha. É uma forma dele dar espaço, você dar espaço também para ele participar. Encontrem um equilíbrio que funcione para vocês. Eu acho que só completando que é importante. De repente, para um casal tá ok, fulano, o homem ou a mulher, tanto faz, pagar uma quantia a mais, entrar com uma quantia financeira a mais, maior, porque o outro de repente desenvolve um papel de administrar a casa. É um trabalho administrar a casa, dá um trabalho. Hoje uma cliente minha falou assim, eu não posso, é muito pouco, eu só cuidar das minhas crianças, eu preciso voltar a trabalhar, eu não posso ficar em casa só administrando casa, cuidando de casa. Tem gente que acha que é muito pouco. Agora, que dá um trabalho, que alguém precisa fazer esse trabalho, isso é um fato. A sua casa não vai, sua geladeira não vai encher sozinha, sua casa não vai se limpar sozinha, problema de encanamento, essas coisas não vão se resolver sozinho. Alguém precisa olhar e cuidar dessa parte também, entende? Contas bancárias individuais ajudam nos relacionamentos? No meu caso, tenho 37 anos de casada e foi a solução após 10 anos de conta conjunta. Sinal que funciona. Se funcionou para você, então é algo que pode funcionar. Eu não sei te dizer se funciona ou se não funciona. Eu vou dizer de novo. É o que vai funcionar ou não para você. Como o Bruno falou, pelo visto para você funcionou. Eu quero trazer uma questão importante nisso das contas individuais. Vamos expandir um pouco num olhar. A gente acredita, e veja se faz sentido para você. Quando duas pessoas se relacionam, imagine como se fossem dois círculos. Quando duas pessoas se relacionam, isso forma uma intersecção aqui no meio. Existe uma parte desse círculo que é a minha individualidade. E ela é mantida. Existe uma outra parte desse desenho que se forma, que é a individualidade do outro, que também precisa ser mantida. E existe uma intersecção aqui no centro,
de coisas que essas duas pessoas compartilham. Não é nem mais a minha individualidade, nem mais a individualidade do outro. Isso é o que é o relacionamento, isso que é aquilo que nós compartilhamos. É uma nova identidade, é uma nova personalidade. E nisso as coisas se fundem. Aqui as decisões são tomadas em conjunto. Aqui as coisas são construídas. É aqui que existe a conversa, o diálogo daquilo que funciona melhor. Então, mais uma vez, essa pergunta é muito interessante. Eu acredito que as contas individuais ajudem muito para manter a individualidade. Mas isso é um ponto de vista meu. Eu acredito que uma conta conjunta também ajuda muito nessa questão do que é comum. Então lembra na sugestão que eu dei? Se eu ponho 50% do que eu ganho na conta comum, os outros 50% eu deixo na minha conta que é individual. O que eu faço com esse dinheiro é problema meu, porque esse dinheiro é meu, individual meu, e eu tomo as decisões sozinho. Agora, nessa conta conjunta, onde a gente põe o nosso dinheiro, que é uma parte do dinheiro, a gente põe aqui que é o nosso dinheiro, nessa conta a gente toma as decisões em conjunto. Por isso é uma conta conjunta, é uma decisão que é tomada em conjunto. Eu não posso pegar o dinheiro da conta conjunta e fazer o que eu quiser, porque esse dinheiro não é só meu, é algo compartilhado. Então essa é uma sugestão que pode funcionar ou não. Mais uma vez, é uma sugestão, não é uma receita imutável que vai funcionar ou não. E aí, junto com isso, eu acho importante também olhar o comportamento que tem por trás disso e a maturidade do casal. Porque, por exemplo, para que eu vou criar uma conta conjunta? É para controlar o que meu marido está fazendo, o que a minha esposa está fazendo? Qual que é a maturidade que eu tenho para respeitar a individualidade do meu parceiro, da minha parceira? Eu quero controlar o que ele está fazendo com esses outros 50%, por exemplo, nesse exemplo que o Bruno deu. Eu quero saber o que ele está fazendo com isso? Ou não, realmente, os 50% que diz respeito à casa, ao casal, a gente olha em conjunto, e os outros 50%, se ele quiser pôr fogo, é problema dele. Qual que é o seu comportamento que tem aí por trás? Não, eu quero ter conta conjunto para poder controlar, porque dessa forma eu sei tudo que está entrando aqui, eu consigo olhar. Agora, não, eu sou capaz de respeitar o espaço. Então, funciona ou não funciona? De novo, não tem certo, não tem melhor, não tem pior, tem o que vai funcionar para cada um. Lembrando sempre de olhar para a sua postura interna, para o seu sentimento e com empatia para respeitar também o sentimento do outro. E algo que eu acredito também que é importante a gente compartilhar. Não é possível falar de dinheiro nos relacionamentos se você não tem uma boa relação com o dinheiro. Se você não tem a sua relação com o dinheiro estruturada, você vai levar para essa conversa no relacionamento uma grande bagunça, uma grande confusão, porque você não tem uma boa relação. Então, se eu quero construir uma boa relação em termos de dinheiro no meu relacionamento, o primeiro passo é que eu olhe como eu me relaciono com o dinheiro, que eu possa organizar essa questão comigo. E aí eu posso expandir isso no meu relacionamento e construir algo em conjunto, que mais uma vez pode funcionar para um ou pode não funcionar para outro. Como é que eu faço isso? Como é que eu cuido disso? Tem várias formas. A gente faz várias lives sobre isso. Na semana que vem eu vou fazer algumas lives com a Evelyn falando de orçamento, de aposentadoria. Então, se você gosta desse assunto, é uma possibilidade. No final do mês a gente tem o Produzindo Riqueza, que é uma vivência que mergulha nessa questão da abundância, da riqueza, de como eu me relaciono com o dinheiro. Então, se você quer levar isso para o seu relacionamento, você precisa cuidar disso em você, porque senão vai ser uma grande confusão. E aí você vai encontrar o melhor modelo. Conheço casais onde as pessoas separam tudo, é tudo separado, contas separadas, cada um paga uma parte, é tudo separado e vivem bem. Conheço casais que vivem assim, só que estão no extremo oposto, não compartilham nada, não compartilham sonhos, por que não? O que é seu, o que é meu. Tá, e o que é nosso? O que nós estamos construindo? O que nós estamos compartilhando? Conheço casais onde é uma conta conjunta e o dinheiro é todo da família.
e funciona bem. Conheço casais onde é uma conta conjunta, o dinheiro é todo da família e é uma briga todo dia. Por que você comprou isso? Quem que mandou você gastar com aquilo? Por que você fez? Então, mais uma vez, não tem uma receita. Mas a partir do... E por isso que dinheiro tem tudo a ver com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você percebe o seu comportamento, mais recursos você tem de construir algo em conjunto. A gente estourou nosso tempo, mas eu quero só falar uma coisa. É porque o papo tá bom. O Produzindo Riqueza, por exemplo, é um curso que eu acho interessantíssimo para vocês fazerem o casal. Juntos, óbvio, cada um vai ter o foco no seu individual, como o Bruno falou, mas olhando também juntos enquanto casal. E por quê? Produzindo Riqueza vai trabalhar muito em cima de crenças também. As crenças que você tem em relação ao dinheiro. E o que eu percebo muito com as pessoas que eu atendo em consultório? A gente tem um padrão de querer repetir a crença do nosso pai e da nossa mãe. De querer reproduzir no nosso relacionamento o formato e o modelo de relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. Só que a gente tem que entender que a gente está se relacionando com uma outra pessoa que não tem nada a ver com meu pai, que não tem nada a ver com a minha mãe, que vem de uma outra família, com outras crenças e com outro modelo de funcionar. E aí, de repente, eu quero impor a minha forma de funcionar. Porque no relacionamento dos meus pais é assim. No relacionamento dos meus pais é desse jeito que funciona. E é o modelo que eu cresci. E é óbvio que isso está muito intrínseco dentro de você. Faz muito sentido, porque você passou a sua vida inteira vendo seu pai e sua mãe se relacionarem dessa forma. E aí agora, como que você vai colocar isso no seu relacionamento? De novo, para quem não assistiu, é uma live antiga que eu já fiz falando sobre empatia. Você vai construir um novo relacionamento com uma nova pessoa, esteja aberta para ver quais são as crenças, quais são os valores, quais são os princípios dessa nova pessoa com quem você está se relacionando, que não é o seu pai e que não é a sua mãe. E juntos, vocês possam construir um modelo que seja de vocês e que é o modelo que vai funcionar para vocês. Um pouquinho com o que você traz do seu pai e da sua mãe e um pouquinho com o que essa outra pessoa traz do pai e da mãe dela. Mas as crenças são muito fortes e é uma das questões que é muito bem trabalhada durante o Produzindo Riqueza e que eu acho que pode ajudar enquanto casal. Algumas pessoas estão perguntando, no último final de semana de fevereiro, né? No último final de semana, no sábado, à tarde de sábado é online, você pode se inscrever. Isso que o Rafa falou é importantíssimo. Lembra do que a gente falou? É a parte que eu vou construir que é em conjunto. Todo relacionamento envolve essa parte que é conjunta. Então, se você não está disposto a desconstruir algumas coisas dentro de você, a dizer adeus para alguns modelos que muitas vezes são dos nossos pais, se você não está disposto a abrir mão de algumas dessas coisas, não se relacione. Porque o relacionamento envolve essa construção daquilo que é conjunto. A gente espera que esse tema tenha sido bom para você. Se foi útil, vai ficar gravado, compartilha com quem você quiser. Se ficou alguma dúvida, nós vamos deixar aqui o meu Instagram e o do Rafa. Vocês podem mandar perguntas para a gente, se algo não ficou esclarecido. E logo mais a gente se encontra numa próxima live ou outro encontro. Se vocês tiverem ainda qualquer dúvida, podem mandar no meu, no do Bruno ou aqui no do ITK. As pessoas que estão com alguma dificuldade em relação ao curso, ao link, eu vi que algumas pessoas perguntaram de terapia com a gente. Se tem o número de WhatsApp aqui no perfil, tem o link do site. E se você precisar, manda por direct aqui no ITK também, que a gente passa ou o link do curso ou o contato da terapia, o que for necessário para vocês, tá bom? Gratidão por cada um que participou e eu espero vocês daqui a pouquinho, às 8, para a nossa meditação. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela confiança. Tchau. Tchau.